Vamos falar sobre expansão da consciência. Mas, primeiro, o que é consciência? Fulano desmaiou e ficou inconsciente, menina. Isso é uma forma de usar a palavra. Ou então, gente, eu ia ligar pra minha amiga e acabei ligando pro meu ex inconscientemente. Sei. Entender sobre a consciência e o que é a expansão dela é de fundamental importância. Então vem comigo, bora ficar consciente sobre o assunto. Vou te explicar o que é consciência. Pensa numa árvore. Todo mundo sabe o que é uma árvore, certo? Mas se eu fosse olhar dentro da cabeça de cada pessoa, foi pintada uma árvore diferente. Ainda sendo diferente, é uma árvore. Ou seja, apesar de sabermos o que é, cada um tem uma referência diferente sobre a coisa. E isso é consciência. Obrigado. Brincadeiras à parte. Entender o mundo que nos cerca nos dá consciência. E quanto mais informações adquirimos sobre esse mundo, mais expandimos. Mas Raul, isso não é sabedoria? Não, a sabedoria é conseguir utilizar essas informações que formam esse mundo dentro de nós. Mas como assim? A consciência é a referência mental que criamos do mundo à nossa volta. E esse processo se dá pelas crenças que temos. E as crenças são filtros que moldam o nosso olhar diante do mundo em que vivemos. Então assim, você tem uma crença. Ela vai moldar o seu mundo interno e vai criar um filtro, do qual vai fazer você enxergar o mundo a partir dele. E aí, nesse caso, a sua consciência vai estar limitada pelo filtro que você impôs à sua visão. Por exemplo, um exemplo bobinho. Os antigos falavam que não podia almoçar e tomar banho em seguida. Segundo minha avó, podia dar algum revertério e, bom, ela acredita nisso até hoje. Isso é uma crença, e isso molda a realidade deles. E aí faz com que a pessoa nunca tome banho após o almoço. Percebe? Isso é um exemplo besta, mas a gente pode abrir isso para outras crenças. Por exemplo, Hitler. Ele tinha a crença de que havia um grupo de indivíduos superior ao outro pelas simples características físicas, e isso desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Percebem como reconhecer as suas crenças e limitações é importante? Por exemplo, uma crença incrível que eu tenho é de que dar like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Então já sabe, né? Já ouviram falar no termo consciência de classe ou consciência racial? Esses termos se referem a entender como um grupo específico sofre e batalha diante da realidade em que eles estão inseridos, independente da sua realidade. É saber sobre a realidade do outro, o tipo de luta e vida que eles têm, para a gente conseguir acolher isso. Por isso que é importante expandirmos a nossa consciência, porque muitas vezes estamos inseridos em certas questões sem nem percebermos. E é a partir daqui que começa a ficar difícil a convivência, porque nós nos enquadramos a viver dentro dos limites da nossa consciência, cada um de nós. E o problema é que normalmente queremos validar o nosso ponto de vista, impor a nossa realidade e a forma como enxergamos a vida para o outro, que vive uma realidade totalmente diferente da nossa. E é por isso que a nossa sociedade está assim tão fragilizada, pois hoje em dia nós, como seres humanos, não possuímos um norte ético. Não há valores que tangem a nossa sociedade, a nossa educação, os nossos costumes familiares, não temos nada. E aí quando tem políticos que falam pela moral da família e dos bons costumes, eu acho o máximo, porque eu sempre penso em qual é a referência de família que aquela pessoa tem, que tipo de moral que estamos falando e bons costumes para quem? Lembra que estamos falando sobre consciência, certo? Então, usando o exemplo anterior, entender que existem diversas configurações de família é muito importante para aquela fala. E quando falamos de moral, então? Vamos chamar de moral os valores temporais de uma sociedade, ou seja, aquilo que vem se modificando com o tempo. Por exemplo, no Brasil já foi considerado errado ser canhoto. As escolas e famílias forçavam as crianças a aprender a escrever com a mão direita. Isso com o tempo foi se adequando e sumiu. Logo, podemos entender que a moral social também vai ganhando consciência do que é certo e errado. Mas quando alguém fala uma frase dessa, ela está se referindo em que momento da moral? Percebem? O que precisamos mesmo é pensarmos de forma ética, ou seja, valores que são atemporais, que eles não mudam com o tempo. Alguns exemplos: justiça, bondade, beleza, verdade. Esses pilares deveriam nortear o indivíduo, a sociedade, um país, o mundo. Mas é preciso muita consciência
sobre si mesmo para entender aquilo que nos falta e coragem para modificar o que for necessário. Tá, eu falei tudo isso para dar uma intro para a gente falar sobre a expansão da consciência de forma espiritualista. É bem propagado por aí que estudar espiritualidade amplia nossa consciência, tira o nosso véu da ilusão, faz a gente acessar a quinta dimensão e blá blá blá. Vamos lá que não é bem assim não. Estudar espiritualidade nos dá um acervo imenso que pode sim ampliar a nossa consciência, mas é preciso vontade e disposição para isso. Pois entender que muitas vezes as nossas crenças estavam erradas, confrontar isso dói. Perceber que a nossa visão de mundo estava equivocada muitas vezes faz com que o nosso ego acione e nos proteja, e aí ele cria desculpas para validar certos comportamentos, certos pensamentos, para que a gente mantenha o olhar torto sobre as coisas. Mas como eu venho para descomplicar, eu vou dar aqui uma dica muito legal para ajustar e ampliar a nossa consciência de forma coerente e validada pela espiritualidade. Inclua o outro no seu mundo interno. É simples, é só isso. A gente vem se acostumando com uma narrativa que fala que a gente precisa se amar, se validar, nos respeitar, nos acolher e esquecer o outro. Somente nós. Isso tudo é lindo e válido, mas sem excluir o amiguinho. A gente precisa aprender a reconhecer o outro à nossa volta e incluí-lo dentro da nossa visão de mundo interna. Porque só assim vamos ampliar a nossa consciência de fato. Porque se a gente não leva em consideração o outro, a gente cria situações bizarras desse tipo. Nossa, agora eu sou um ser espiritualizado, zen, leve, da luz, da quinta dimensão. E aí na primeira cara amarrada do dia, no primeiro corte do trânsito, no primeiro xingo que recebe, a pessoa se desconfigura inteira. Aí a pessoa fala, nossa, isso é obra das trevas querendo me derrubar. Não, meu anjo, isso é você achando que é algo que você não é. Não dá pra sustentar esse personagem muito tempo. E a espiritualidade nem quer isso da gente. Ainda estamos engatinhando, então vamos entender o beabá primeiro. Expansão da consciência é ampliar o nosso mundo interno e diminuir os filtros que fazem com que a gente possa enxergar o mundo de forma mais livre. E se conseguirmos aplicar isso para o dia a dia, teremos uma jornada muito mais leve, sem culpa e com acolhimento. E é por isso que a espiritualidade fala tanto para estudarmos. E não é estudar só sobre o espiritismo, não. Precisamos estudar de tudo um pouco. Sejam mais curiosos. Mas, trazendo a sardinha para o meu lado, se for estudar sobre espiritualidade, por favor, peguem referências de pessoas que querem ampliar o seu olhar. Não aquelas que trazem medo, sensacionalismo e te deixa confuso. Isso a vida já tem demais por aí. O estudo da espiritualidade, ele serve para agregar e fazer com que a gente se una. E não que a gente se separe mais, querendo dizer quem tá certo e quem tá errado. E espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho mais de leveza sobre esse assunto de espiritualidade e autoconhecimento. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!